Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro. Eu vou apresentar agora o trabalho realizado pelo grupo de manipulação de planilhas e estatística introdutória, realizado para o GEA. Os integrantes que contribuíram para este trabalho foram Pedro Guilherme, eu e Luiz Tille. A gente tentou realizar uma análise exploratória de dados sobre o dataset de Boston Housing Dataset. E agora já iremos realizar a introdução a respeito do dataset. Ele é um dataset sobre dados de imóveis da cidade de Boston, no Massachusetts, e eles foram coletados esses dados pelo órgão ali do governo americano. Ele possui 506 amostras ou 506 linhas e 14 variáveis dos mais diversos tipos de variáveis, como taxa de criminalidade, o número de cômodos ou quartos, o índice de acessibilidade, relação de alunos-professor, etc. É interessante dizer que foi analisado que todas essas variáveis são quantitativas, seja contínuas ou discretas. A variável alvo, o principal variável ali, é de interesse ali do dataset, porque ele é utilizado em treinamento ali de machine learning. Ele é o valor médio de casas ocupadas pelos proprietários na casa ali dos milhares de dólares. A gente vai ver essa variável no dataset mais para frente. Aqui já realizamos um carregamento do dataset e logo abaixo a gente achou interessante realizar uma tabela para cada coluna e sua descrição, como por exemplo, CRIM e a taxa de criminalidade per capita. Temos aqui ZN, que é a proporção de terrenos residenciais com lotes maiores que 25 mil pés quadrados. Temos aqui o CHAS, que é uma variável, ele vai sempre ser binário, ele é 1 ou 0, e ele representa se aquele imóvel ele é próximo ou não do rio Charles. Também temos o que é interessante registrar, esse B, que é a proporção de pessoas negras na cidade. É interessante analisar que esse dataset ele é contextualizado ali no ano de 1960, nos anos 60, 70, da cidade de Boston, nos Estados Unidos, e esse tipo de dado ele era analisado na época. Atualmente, né, ele sofre algumas críticas pela questão do viés racial, ele não é mais analisado e não utilizamos ele na análise exploratória, mas é interessante dar esse contexto. Também temos o valor mediano de casas ocupadas pelos proprietários, ali na casa dos milhares de dólares. Descendo para cá, a gente já pega algumas informações sobre o próprio dataset, informações físicas sobre o dataset e dados estatísticos sobre ele. A gente pode visualizar que ele, como já visualizamos antes, que ele tem 506 entradas indexadas de 0 a 505. Ele não possui linhas nulas, de acordo com a função info ali que o Pandas dá para a gente, mas a gente realiza essa análise mais para frente. E a maioria dos tipos, a gente já falou que eles são variáveis quantitativas, né? Mas você pode ver que todas as variáveis ali são do tipo float ou int, como no caso de chas, né? Ele vai ser int porque ele vai ser 0 ou 1. Aí é uma variável ali binária, certo? Aqui já temos algumas informações estatísticas, como por exemplo a contagem ali de linhas, né? Todas têm 506 linhas. Também temos a média de cada coluna. Por exemplo, a gente pode já avaliar que o valor médio das casas ali é em cerca de 22 mil dólares. Também temos o desvio padrão de cada coluna, o valor mínimo de cada coluna, seus quantis e o valor máximo ali de cada coluna. E podemos visualizar ali que a coluna de valor mediano é na casa dos 50 mil. Aliás, o máximo, o valor máximo. E partimos agora para a análise estatística do dataset. Já podemos visualizar que ele não, já podemos visualizar anteriormente que ele não possui linhas nulas. Mas a gente verifica novamente, a gente criou aqui algumas funções aqui do Pandas como o drop, né, o drop duplicates, para visualizar se ele possuía valores duplicados ou valores negativos ali na coluna do valor mediano de casas. A gente verifica que ele não tem nenhuma dessas três características, nem valores negativos na coluna de valor,
das casas, nem linhas duplicadas, nem linhas nullas. Aqui a gente realiza algumas medidas de tendência central ou de dispersão das casas, né? Aqui a gente analisa, por exemplo, média, moda mediana. Aqui também visualizamos variância, desvio padrão e o coeficiente de variação. Acho que aqui só o coeficiente de variação está printado, mas a gente também pode verificar a, a variância e o desvio padrão. E todos esses dados são analisados sobre MedView. A gente tentou visualizar primeiro o valor mediano de casas. Aqui a gente plota um box plot ali para identificar possíveis outliers, possíveis valores extremos ali. A gente visualiza que, por exemplo, a coluna de taxa de criminalidade possui valores extremos ali, a de casas com terrenos maiores que 25 mil metros quadrados, o número de cômodos possui tanto no seu mínimo quanto no seu máximo outliers, a de taxa de pessoas negras, também temos o de valor mediano de casas, todos eles possuem outliers aparentemente. Aqui a gente faz um cálculo de percentual dos outliers e a gente verifica, por exemplo, que 15% ali aproximadamente da coluna B possui outliers. Podemos ver que no MedVer, que é a variável alvo, né, também possui outliers ali, cerca de 7% dos valores são outliers. Na taxa de criminalidade também. Então a gente possui essas informações. Aqui não é tão interessante visualizar outliers porque são variáveis binárias, não é de muito interesse. Ok. Aqui a gente já parte para algumas informações, como a covariância e correlação. A gente realizou tanto a utilização de funções da biblioteca Statistics, como a gente realizou também a implementação das nossas próprias funções, para poder exercitar um pouco o conhecimento estatístico dentro dessas funções. E aí a gente compara os valores abaixo entre a biblioteca e as nossas funções manualmente criadas, para que seja possível ver se a gente chegou pelo menos próximo do valor que deveria ser. Então a gente faz aqui, printa a covariância, por exemplo, entre o número de cômodos e o valor médio de casas. A gente utilizou a nossa própria função e uma função aqui da biblioteca Statistics do Python. A gente verifica, por exemplo, que o valor é exatamente igual, o valor encontrado em ambas, e que ele possui uma covariância amostral ali positiva. O que isso pode significar é que os valores ali, a relação entre essas duas variáveis, ela é diretamente proporcional, ou seja, na medida que os números de cômodos de casas vão aumentando, o valor médio das casas vai aumentando também. Já na taxa de criminalidade, valor médio de casas, o valor encontrado foi negativo, o que também significa que elas são inversamente proporcionais. Ou seja, na medida que a taxa de criminalidade aumenta, o valor médio de casas diminui e vice-versa. Agora a gente vai para o quanto elas estão realmente fortemente ou fracamente relacionadas, essas duas variáveis, essas quatro variáveis, aliás. Aqui a gente também faz a mesma coisa, criamos uma função ali manual e utilizamos a biblioteca Statistics novamente. A gente verifica que os valores encontrados, a correlação ali encontrada entre o número de cômodos e o valor estimado de casas foi de cerca de 0,7, aproximado de 1, o que significa que, assim, pelo menos em comparação com a taxa de criminalidade, ele está fortemente relacionado. Número de cômodos e valor estimado de casas, além de ser positivo, significa novamente diretamente proporcional. Já a correlação de Pearson entre a taxa de criminalidade e o valor estimado de casas, ele é negativo, é inversamente proporcional e está aproximado mais de zero do que de 1, que pode significar que ele está fracamente relacionado ali a essas duas variáveis, a taxa de criminalidade e o valor estimado de casas. Aqui a gente faz uma matriz de correlação. A gente realmente plota todas as correlações para todas as combinações de colunas possíveis. Essas duas informações aqui, a gente pode visualizar, por exemplo, aqui.
Na criminalidade, por exemplo, a gente procura aqui, coluna de criminalidade, e aqui seria o valor mediano de casas. Praticamente o mesmo valor, menos 0,39, e aqui é menos 0,388. Então a gente encontra o valor aproximado. Aqui também número de cômodos e o valor mediano de casas, 0,7, enquanto aqui a gente encontrou 0,69. Então é um valor bem aproximado. E você pode ver de acordo aqui com a legenda aqui do heatmap que por exemplo, esse valor está bem próximo de zero, que indica que ele é fracamente relacionado, essas duas variáveis, enquanto esse aqui ele está mais próximo de 1, que ele é mais fortemente relacionado, pelo menos, do que a taxa de criminalidade e o valor mediano de casas. Aqui a gente faz uma distribuição normal dos valores. Então a gente, por exemplo, faz uma distribuição normal, plota eles aqui no histograma, o valor estimado ali de cada casa em milhares de dólares, e a gente vê que ele tem um formato aproximado de sino, né, ou a aproximação ali de uma distribuição normal padrão. Ele tem uma coluna um pouco afastada, que pode talvez indicar outliers, mas ele tem um formato padrão, um pouco assimétrico, ele não está muito centralizado, mas tudo bem. Ele tem o seu formato ali aproximado de uma reta normal. Aqui embaixo a gente plota a mesma coisa para cada coluna do dataset. Aqui a gente pode ver, por exemplo, que colunas como o valor mediano de casas, o número de cômodos, também talvez esse aqui de poluição, mais ou menos, e esse aqui de classes sociais, eles têm um formato aproximado ali de um sino, tão um pouco assimétricos. Esse aqui é o mais assimétrico possível que a gente consegue visualizar, mas tem o seu formato ali de distribuição normal, apesar da assimetria. O resto está bem assimétrico, não tem o formato de sino, existem valores muito extremos. Chas não é muito interessante avaliar, porque ele tem 0,1 apenas. Então, esses aqui, por exemplo, os que são simétricos, estão no padrão ali de uma reta normal, eles têm valores um pouco afastados ali, pode ser identificado como outlier. Então, basicamente, essa análise exploratória de dados realizada pelo grupo. Agradeço pela atenção e até logo.